Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje eu não estou sozinho, na verdade estou acompanhado do nosso clube de leitura, que é a nossa equipe de leitura do Damas, onde nós estamos lendo a terceira parte do livro Origem do Totalitarismo. Então estou aqui com a presença do Jorge. E aí, Jorge? E aí, pessoal? Vamos que vamos! Também estou com a Stephanie Gonçalves. Tudo bem, Steph? Olá, ferrenhos! E por fim, a nossa caçula, nossa novata, a Jade. E aí, Jade, tudo bem? E aí, tudo bom? Bem, nós vamos dar continuidade à nossa leitura e ficou uma leitura muito interessante, onde, como sempre, o prefácio é 1000 vezes melhor do que... muito mais palatável do que todos os detalhes históricos que ela traz, mas sempre muito interessante a forma como ela aborda o totalitarismo. É claro, levando em conta tudo o que ela construiu, desde o antissemitismo, levando pelo imperialismo e finalmente culminando naquilo que vai ser o que ela mostra como o terror vermelho, o terror dos nazistas e dos comunistas, do Partido Comunista. É isso, gente. Fiquem com os avisos e até mais. Olá, ferrinhos! Bem-vindos aos recados iniciais do Damas de Ferro. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de nossos ouvintes, seguidores e membros que estão sempre nos apoiando. Foi por isso e pelo trabalho árduo de nossa gestão que o Damas de Ferro e o projeto Traduzindo a Liberdade estão entre os 3 finalistas para a categoria Grupo do Ano de 2021 do Students for Liberty Brasil. Este é um prêmio muito importante para nós, e vocês fazem parte dessa história. Se você quiser contribuir com Damas, continue consumindo nosso conteúdo do Spotify, do blog, siga nossas redes sociais em @c.damasdeferro e, se quiser, seja membro de nosso clube como escritor, tradutor ou leitor em nosso clube de leitura. Era isso, aproveite o episódio e até mais! Bom, ferrenhos, como o Gu falou, a gente está iniciando hoje a parte 3 do Origens do Totalitarismo. A gente vai falar do primeiro e do segundo capítulo dessa parte, que é Uma Sociedade Sem Classes e o Movimento Totalitário. Bom, o prefácio, ele ajuda bastante a gente. Ele traz algumas informações base para a gente iniciar essa parte da leitura e também algumas informações sobre as próprias edições que esse livro teve. Por exemplo, ela traz que o último capítulo dessa edição, que agora leva o nome de Ideologia e Terror, na verdade ele foi substituído, ele substituiu, na verdade, a parte de conclusões, que era na primeira edição. Também teve uma outra substituição, porque tinha uma parte do epílogo que discutia algumas questões que estavam rolando naquela época, do sistema russo-soviético, em alguns países satélites, também a questão da revolução na Hungria. Então, teve algumas coisas que na primeira edição tinha, na questão do epílogo, na segunda edição também, que meio que passou por alguns detalhes, algumas mudanças históricas, e aí foi eliminado. Ela só trouxe algumas informações também sobre as edições que são muito interessantes. A gente vê como que o livro ele vai sofrendo essas modificações ao longo do tempo e a cada edição que é lançada. Fora isso, ela também mencionou algumas questões sobre bibliografia, estudos históricos, que ela também menciona em outras partes do livro, como que era a bibliografia naquela época, o que ela pegou mais ou menos de base, assim, para conseguir constituir todo esse estudo, e ela vai citando acerca disso. Algumas informações básicas assim que ela traz no prefácio que a gente vai levar ao longo da parte 3, principalmente nesses 2 primeiros capítulos. Inclusive, é algo que a gente já falou anteriormente, essa questão de que a obra e a própria ciência da política, está, de certa forma, localizada no espaço-tempo. Então, novas informações sempre vão ser adicionadas. Não teria como a pessoa saber, por exemplo, que haveria uma derrocada do stalinismo e que algumas informações seriam trazidas à tona e informações bem piores do que já se estimava antes. Então,
É importante a gente ter sempre isso em mente, né? E ela reforça bastante ao longo do livro isso, que a gente tem que, quando a gente está lendo essa obra, essa análise, esse estudo, a gente tem que entender que ela está tratando de. Ela retrata um século específico, um povo específico e um comportamento específico dessa sociedade. Então, é bem legal a gente deixar isso bem recortado para poder fazer um estudo mais completo e complexo acerca desse assunto. É basicamente a gente falar hoje do que está acontecendo na política atual global. E aí a gente não sabe alguns desfechos de algumas coisas, alguns conflitos que estão acontecendo. Então, o que a gente fala hoje pode ser que daqui uns 5 anos não vale mais tanto, porque a gente está falando nesse espaço-tempo sobre determinado assunto. Então, é bom reforçar isso mesmo. Então, ela traz algumas informações para que a gente tem uma base para iniciar essa terceira parte. A primeira afirmação que ela traz, que muita gente acha que o fim da guerra de 1945 trouxe o fim do governo totalitário, principalmente na Rússia. Mas a gente sabe que não trouxe. Então, diversos países não tiveram, com o final da guerra, o fim do totalitarismo em seus respectivos territórios. Continuou em muitos lugares. Então, a gente não pode esquecer isso. Principalmente na Rússia, o totalitarismo em si ele só acabou com a morte de Stalin, que foi 8 anos depois. Porque depois da guerra teve um período de bolchevização na Europa Oriental. Então foi uma expansão gigantesca do regime totalitário. Então a gente acredita, sei lá, nossa, acabou a Segunda Guerra, acabou, todo mundo tá na paz. Não foi bem assim. Vários governos totalitários continuaram existindo e continuaram até piores do que eram antes, inclusive. E no caso da Rússia, como eu falei, a morte de Stalin é o que pôs fim a essa questão do totalitarismo 8 anos depois. Outro ponto que ela traz, ela cita, né, alguns países, algumas questões que estavam rolando acerca dos governos totalitários. O exemplo que ela traz, por exemplo, era um discurso do Mao Tse-tung, que ele traz em 1957, aqui. Sobre o modo correto de tratar as contradições do povo, conhecido sob o título Que Mil Flores Floresçam, não era uma declaração de liberdade, mas reconhecia as contradições não antagônicas entre as classes e o que era mais importante, entre o povo e o governo comunista. Então, o Mao, naquela época, estava depois da guerra, do fim da guerra, né? Em 1957, ele estava com discursos da questão dessa ideia de separação de povo, do governo comunista, a questão de vangloriar um partido, todas essas questões estavam sendo tratadas no território governado pelo Mao Tse-tung, por exemplo. Na questão da Rússia, especificamente, quando Stalin morreu, é legal mencionar assim, não é como se... Beleza, acabou a questão totalitária, tudo é mil flores, tudo lindo e tal. Mas não foi bem isso que aconteceu. Mas dá para ver uma mudança radical da questão artística. Você via pessoas, artistas, obras, coisas que antes eram proibidas voltando a circular. Questão de liberdade de expressão, de pensamento por parte de estudantes, escritores e diversos outros artistas russos, né, que estavam vivendo naquela época. Então, assim, beleza. O Stalin morreu, não é que de um dia para a noite voltou a ficar tudo lindo. Mas você via pela questão artística que as coisas estavam mudando. E como isso é importante? Aqui no Brasil também, quando a gente passou por um governo mais ditatorial, nesse caso, né? A gente percebe muito a questão das artes, como as coisas foram liberadas depois, não foi uma puta mudança de uma vez, foi uma coisa mais gradual, mas que já dava para ver um pouquinho de mudança de comportamento, de coisas sendo liberadas, coisas antes que eram censuradas. Então, foi mais ou menos isso que ela quis mostrar que aconteceu, por exemplo, na Rússia. Outro ponto que ela traz. Esse livro, né, está tratando de totalitarismo, das origens e dos elementos que constituem totalitarismo. As consequências desse totalitarismo na Alemanha, na Rússia, elas são pertinentes nessa questão. Elas são pertinentes na medida em que elas possam esclarecer o que se sucedeu no passado. Então, é isso que o Gu está falando, a gente delimitar certinho.
que o que ela vai falar da questão do totalitarismo, das origens, dos elementos, ela vai tratar da experiência que aconteceu na Rússia e na Alemanha justamente para explicar esse recorte temático que ela fez. Então, ela vai usar elementos que eram importantes e que foram nesses dois países que contribuíram, infelizmente, para o totalitarismo. Aí ela delimita, mais ou menos, né, que é relevante nesse nosso contexto, que não seria o período após a morte de Stalin, então seria o período pós-guerra e, ao mesmo tempo, antes da morte de Stalin, mais ou menos para destrinchar mais esse assunto. E para encerrar o prefácio, assim, que eu me lembre de informação importante, ela ressalta um fato muito relevante entre Stalin e Hitler. Ambos, né, tanto Stalin como Hitler, eles morreram antes de terminar o que eles tinham planejado. Então, tipo, a onda de terror, de horror que eles tinham planejado não estava nem perto do fim. Eles morreram antes de concretizar os seus respectivos planos, sabe? Então é legal mencionar isso. O que a gente viu talvez seja o início de uma onda que poderia ter sido ainda pior. A questão é que eu não sei exatamente quando foi que ela escreveu esse prefácio, porque muita coisa ainda estava para acontecer na China. A China, dentre as revoluções comunistas assim mais fortes, mais sólidas, foi assim basicamente uma das últimas, né? E pelo livro deu para ver que ela vivenciou e estava escrevendo sobre a revolução cultural também da China, então já dava para ver que ela viu muita coisa acontecendo que chocava e que mostrava que houveram muitas mortes. Só que uma coisa que eu achei estranho é que segundo a ideia, a teoria de totalitarismo dela, ela estava em dúvida se a China se aplicava ao conceito de totalitarismo que ela colocava. E eu acho isso interessante, porque não é somente um governo autoritário que vai matar milhões de pessoas, mas tem uma característica específica que classifica os regimes totalitários, né? Que é justamente você controlar toda a sociedade por parte do Estado, por parte de um poder autoritário. Cada aspecto de uma sociedade formada é controlada por esse monopólio estatal, né? Que, na maioria das vezes, e que não há exceção, é autoritário. Pelo menos é o que eu vejo da história. Ela até, justamente, né, ela traz essa introdução para definir as origens, os elementos do totalitarismo. Você vê que ao longo dos capítulos ela vai tratando, por exemplo, a importância de você ter uma massa dos governos totalitários, como que era a organização dentro dos partidos. Então, era uma coisa muito mais complexa. Por isso que é difícil você definir, né, um governo como totalitário, que é uma rede muito complexa e que chega numa dominação absurda da população. Então, é num nível muito, muito extremo mesmo. E é louco a gente pensar que isso aconteceu ao longo da história, né? E não foram poucas vezes. E o que eu achei, por isso que eu achei estranho que ela ainda estava em dúvida, é que ela falou em um momento no prefácio da questão de um tipo de lavagem cerebral que acontecia na China pelo partido para que eles se tornassem então submissos, que seria chamado da retificação de pensamento, né? Segundo Mao Tse Tung. E isso é algo que eu já tinha visto hoje em dia, não sei como era naquela época, essa questão de uma lavagem cerebral, entre aspas, né, de como eles eram submissos ao partido. Porque em diversos momentos, assim, você tem entrevistas com chineses e eles falam, não, o partido sabe o que é melhor pra gente, alguma coisa assim. Ou então, mas vocês não acham que ter liberdade é legal? Eles, não, mas isso é algo ocidental lá, a gente tá muito bem com a nossa vida assim. Inclusive com casos de Jack Chan, que assim, meio que não sei se é que ele apoia, mas ele meio que dá aquela imagem de que ele está do lado do pessoal, que ele não acha que o partido está fazendo é algo errado. Sobre essa questão, né, do controle mesmo, vocês falaram, eu li um livro, o Arquipélago Gulag, e no Arquipélago, aliás, o autor, né, o Solzhenitsyn, ele fala da existência de uma comissão extraordinária de toda a Rússia,
de luta contra a revolução, a especulação e a sabotagem. E aí essa seria a sentinela da revolução. O que esse órgão fazia nesse momento? Era o único órgão punitivo da história que reunia a investigação, a prisão, o inquérito, a promotoria, o tribunal e a execução da sentença. Então, assim, era um spoiler do que aconteceria hoje, né? Se a gente pudesse falar dessa maneira. Do que acontece em determinados casos. Isso aí não é tão antigo, não, infelizmente. Então, já era uma palhinha, né? E de pensar que tribunais inquisitoriais só existiriam na época medieval, né? Mas hoje em dia, até mesmo com uma democracia formada, não totalmente, a gente ainda vê isso hoje. E principalmente aqui no Brasil, né? Não vamos adentrar muito nessa questão do direito, mas a questão é que coisas que a gente via lá atrás estão se repetindo hoje. Aquele movimento cíclico, né? Que faz a gente reviver a história ao passar dos tempos. Infelizmente. É bem isso mesmo. E eu fui verificar, ela escreveu o prefácio em 1966. Então é muito louco isso, né? Como que ela estava analisando especificamente naquela época o que estava acontecendo, se isso se enquadraria num sistema totalitário ou não. Bom, esse primeiro capítulo, ele vai falar sobre uma sociedade sem classes. A gente falou, inclusive, na parte 2, como que as classes, elas estavam meio que igual às instituições democráticas, né? Elas estavam meio que perdendo forças. Então, a gente está vivendo, antes do totalitarismo ele tomar conta, a gente está vivendo uma época de descrença da população quanto a essas instituições, com relação à questão parlamentar. As pessoas estão desacreditadas com isso. E, ao mesmo tempo, essas classes não estão fazendo mais tanto sentido. Então, a gente vai adentrar nisso para ver mais ou menos como que se dava, como que essas classes elas deixaram de existir e se formou uma grande massa que seguia esse partido. Bom, esse capítulo ele é dividido em 2 subcapítulos, que seriam as massas, e depois falando sobre a aliança temporária entre a ralé e a elite. Também a gente já conversou um pouquinho sobre. As massas. Os líderes desses movimentos totalitários, eles têm meio que eles têm uma coisa muito louca, que eles podem ir da fama até o esquecimento de um modo muito rápido. Então, a gente acredita, né, na verdade, tem essa concepção de que esses líderes totalitários, eles são insubstituíveis, mas, na verdade, o que a autora traz é que não é tanto assim, não. Porque a estrutura que eles criam e o jeito que é imposto esse totalitarismo meio que torna eles até certo ponto meio descartáveis nesse sentido. Ela até cita, né? Assim como Stalin, ele se apoiou na fama de Lenin para crescer, o Hitler, depois que ele foi derrotado e morto, ele não foi mais citado em grupos neonazistas. Então, você vê que esses grupos, ao mesmo tempo que na época eles eram super idolatrados e tal, hoje até pessoas que ainda acreditam muitas vezes no que acontecia naquela época e nessas certas ideologias que tendem a essas questões que eles defendiam, não citam eles como exemplos. Então você vê que eles foram realmente da fama até o esquecimento de um modo muito, muito rápido, e era uma coisa inimaginável, né? Eu acredito também que é porque tem a ver essa questão da narrativa, né? Quem ganha e quem perde, sempre haverá narrativas para um lado ou para o outro. Mas quem ganha consegue moldar a narrativa. E é por isso que hoje o comunismo, por exemplo, a ideia comunista ou socialista, é mais aceita do que as outras ideias, né? Apesar de debaterem que as outras são mais nefastas, né? Mas, na minha visão, é tudo a mesma coisa. É coletivismo, é supressão dos indivíduos, das liberdades individuais em prol de algo, de um partido, enfim, de um estado, de uma raça, de uma classe, enfim. Mas quem ganha a guerra, aí eu dou o exemplo da União Soviética, né? Entre aspas, ganhar entre aspas, consegue moldar a narrativa bem melhor e consegue fazer com que aquilo seja
mais aceito do que as outras ideologias, vamos dizer, as outras ideias de mundo, né, de sociedade. E não é à toa que Stalin é considerado por grandes pensadores, principalmente da esquerda, que era mal compreendido, né? Então a gente consegue ver isso realmente hoje em dia na prática, o porquê desse pensamento, né? Isso aí é bizarro. No mínimo. Sartre, então. Outra característica que ela também traz desses movimentos é que a questão da propaganda. Que eles utilizavam uma propaganda quase que se vangloriando de crimes cometidos e planejando, e ao mesmo tempo tratando de planejamento futuro. Então, por exemplo, você tinha os nazistas. Eles estavam convencidos realmente de que naquele tempo havia uma atração quase mórbida à questão de crises e tudo mais. Então, tinha um pensamento que depois a gente ainda vai tratar mais, de como que tinha essa questão muito recorrente de pensamentos mais voltados à crise, a caos, a morbidez e tal, e as pessoas estavam com uma atração meio bizarra com relação a isso. Então, os nazistas, eles se aproveitavam, por exemplo, nas propagandas, de realmente mostrar que eles eram super radicais e que eles iam reestruturar tudo e que ia ser isso. Os bolchevistas, eles, por exemplo, eles diziam que eles não reconheciam os padrões morais comuns, por exemplo. Então, essa questão de mal, de desprezo geral, eles meio que estavam perpetuando naquele momento. Por exemplo, a Ralé também acreditava que atos de violência podiam ser perversos, só que ao mesmo tempo eram um sinal de esperteza. Então, tipo assim, alguns valores estavam meio que sendo vangloriados, valores questionáveis estavam sendo vangloriados, e valores antes que eram nobres, digamos assim, estavam sendo esquecidos. Então, eu não sei vocês, mas eu fiquei um pouco pensativa nesses primeiros 2 capítulos dessa parte, porque essa questão de você abandonar certos valores, você viver isso é meio... assim, me parece um pouco o que está acontecendo hoje. E é justamente isso, Steph. Eu gosto do autor Michael Oakeshott porque ele trabalha criticando o racionalismo, né? E o progressismo, ele é repleto de racionalismo. Ele deixa de lado tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente conhece através da experiência, das tradições, através do tempo, tudo que é formado em uma sociedade e tudo que é passado adiante, que é transmitido para gerações que virão, gerações futuras, ele não leva em conta isso. Ele busca colocar apenas a razão para poder explicar determinados conceitos da natureza humana em sociedade, sem levar em conta toda essa bagagem que foi construída pelo tempo. Tudo isso que nós temos hoje na sociedade, como você bem falou, valores ocidentais, pelo menos é o que eu me refiro aqui, foram construídos com o tempo, foram construídos através da religião, foram construídos através da convivência entre pessoas diferentes, entre civilizações ocidentais, sociedades ocidentais diferentes. Todas essas questões, com o tempo, elas foram sendo desenvolvidas através de guerras também, e eles não levam em conta isso. Eles fazem um tipo de engenharia social apenas com base na sua razão pura, né, nesse racionalismo de querer moldar a natureza humana pela força do Estado, sem levar em conta essas questões que são questões importantes para a gente. E a gente vê isso aí, a deturpação dos valores, um tipo de pessoas sem valores nenhum, acreditam elas, né? Um tipo de niilismo diferente e que a gente vê, na verdade, a sociedade adoecer cada vez mais. Por isso, por valorizarmos mais o desconhecido e não aquilo que é conhecido por gerações. Uma coisa interessante nessa questão dos padrões morais e de que os nazistas estavam convencidos de que o mal, em nosso tempo, tem uma atração mórbida. E os bolchevistas também não reconheciam esses padrões morais comuns. Eu fico muito
interessado e curioso de que os dois locais onde as pessoas tiraram essas conclusões foram onde duas pessoas proeminentes, que eu já mencionei em outras reuniões aqui, ou denunciaram ou falaram de que isso seria uma consequência lógica do pensamento da modernidade, não da modernidade em si, mas de certos pensamentos que estavam surgindo na modernidade. Que os dois também denunciavam o niilismo, que seria Dostoiévski na Rússia e Nietzsche na Alemanha. Que curioso, né? Que eles têm esse caráter profético. E Dostoiévski escreveu vários romances falando do caráter niilista, e não somente um niilismo. O Deleuze, ele faz essas diferenciações de niilismo ativo, niilismo passivo, niilismo, não sei quantos lá niilismos. Mas é um niilismo destrutivo, autodestrutivo. E por isso que eles não reconheciam esses padrões morais, e por isso tudo que eles fizessem não importava o tamanho da destruição que eles fossem causar, o tamanho da dor que eles fossem causar, porque essa maldade, na verdade, está ultrapassada. E eles teriam que criar um novo homem, porque tudo que já se passou não vale de mais nada. E isso é basicamente uma das definições de um niilismo destrutivo, que foi denunciado tanto por Dostoiévski na Rússia, mas que os bolchevistas, eles riram disso, provavelmente, ou então disseram, é isso mesmo que eu quero ser, e colocaram isso em prática, quanto os nazistas, que também cometeram atrocidades inimagináveis. Velho. Eu só sei que bateu um medão. Bateu um medão do que tá acontecendo, assim. Várias, sei lá, várias coisas que ela foi... Eu não sei exatamente se hoje um governo totalitário, assim, chegaria aqui. Mas que bate uma preocupação, porque, assim, conforme ela vai retratando essa subversão de valores, essa questão de instituições fracas, enfim, perdendo as pessoas não mais acreditando e vendo algumas ilusões que a democracia traz. São algumas coisas que estão acontecendo de novo, então é um pouco preocupante, sim. Não, às vezes eu também, quando eu fico lendo Hannah Arendt, eu penso, será que eu tô perdendo alguma coisa aqui na minha realidade que... Será que não tem um Hitler assim nascendo e eu não tô vendo, eu não tô assim... Porque a gente não sabe o que é que vai virar história. A gente não sabe o que é que vai ser escrito nos livros. Será que não tem alguns nascendo, né? Pois é. A gente não sabe essa metamorfose do Putin, né? Se ele pode passar a ter o bigodinho também. Isso é bem assustador mesmo. Assim, algumas coisas que ela retrata, você fica... Porque, justamente, lendo ela, você vê que foi uma série de situações que aconteceram. Foi coisas aqui, comportamentos ali. Foi uma série de conjunto de informações, de valores que estavam perpetuando, de questões políticas também externas. Enfim, uma série de coisas que levou a isso. Então, realmente, às vezes está começando uma coisa aos poucos que a gente não consegue ver vivendo isso agora, né? Porque ela estudou depois disso, né? Depois que tinha acontecido. Ou enquanto acontecia. Um pouquinho depois só, né? Entende? Então, é meio preocupante, sim. Mas, enfim, o que a gente estava falando até da questão de movimentos totalitários, semi-totalitários e tal, ela também traz nesse subcapítulo, né? Que o contexto aqui da pós-Primeira Guerra, ele foi marcado por uma onda antidemocrática gigantesca, igual eu tô falando. Então, várias pessoas começaram ali a ser pró uma campanha mais ditatorial. Então, de movimentos totalitários, semi-totalitários, etc. Na Itália, disseminaram alguns movimentos fascistas, que foram até alguns países da Europa Central e também Oriental. Mas, assim, ela ressalta, por exemplo, nem mesmo o Mussolini, ele tentou estabelecer um regime inteiramente totalitário. O que se assemelha mais a ele, nesse sentido, seria uma ditadura de um único partido, né, digamos assim. Então, tem ditaduras que não são totalitárias, né, que não são consideradas totalitárias, por exemplo. Não quer dizer que não seja ruim, mas são ditaduras que não seriam consideradas totalitárias.
que na época surgiu também, por exemplo, na Polônia, na Hungria, em Portugal, na Lituânia também, algum tempo depois também surgiu na Espanha, que eram ditaduras, eram governos, né, mais autoritários, mas não se enquadrariam nesse totalitarismo que ela retrata. Porque o totalitarismo, ele era até um objetivo super ambicioso para esses países. Então eles acabavam ficando nessa ditadura de classe ou uma ditadura de partido, ficavam mais nisso. Tanto que, por exemplo, os nazistas, eles costumavam... eles até falavam com desprezo das falhas de alguns aliados que eram fascistas, sabe? Porque eles não chegaram a ser totalitários, algo assim. E nesse ponto, inclusive, Hitler respeitava apenas uma pessoa ali, que seria o Stalin. E Stalin também respeitava muito Hitler, porque os dois conseguiram estabelecer o totalitarismo e esses outros governantes de outros países apenas uma ditadura e... apenas, né? Daquelas. Mas, enfim, uma ditadura que não chegou ao extremo que seria o totalitarismo, ao final, o grande desfecho que eles imaginavam que seria a força total. Então ela fala que não existiu nenhum tipo de totalitarismo na visão dela, no que ela busca trabalhar isso. Não, ela fala que existiu, por exemplo, no caso de Stalin, no caso de Hitler. Mas existiam algumas ditaduras na época que eram autoritárias, mas não chegavam a ser totalitárias. Não chegavam a ser como o que Stalin e Hitler conseguiram colocar, né? Mas é porque ela vai, igual a gente vai tratando, ela vai falar de alguns elementos muito específicos que precisa ter no ambiente totalitário. Por exemplo, você precisa ter uma grande massa que tá lá, né, babando em cima de você. Então, se você não tem uma grande massa, ou às vezes de uma representação política muito forte, e de preferência que seja só um político. E tem um livro que é muito bom que fala sobre isso, que é Como se tornar um manual de como se tornar um ditador. Tem até documentário na Netflix. Muito bom. E fala justamente isso aí. Tem um outro nome dele que se chama O Príncipe também. Maquiavel, o homem que ensinava, o homem que não tinha poder e ensinava a ter poder. Tanto que essa questão, por exemplo, dessas massas, muitos não conseguiram justamente implementar o totalitarismo porque não tinham essa massa a dispor deles. Tanto que, no caso, foi só durante a guerra, depois que houve a conquista do leste e tudo mais, que a Alemanha conseguiu estabelecer isso. Porque depois que ela começou a expandir, a conquistar territórios, a pegar novas pessoas ali, essa grande massa, que ela conseguiu incorporar de fato o totalitarismo. Antes de ter essa massa, não conseguia incorporar, entendeu? Então, é muito importante esse fator de massa para se instaurar um governo totalitário, no que ela traz aqui. Se a gente falar também, né, ela traz o exemplo também da Índia e da China. Por exemplo, a Índia e a China, ela fala que seria, tipo assim, um lugar perfeito para ter um regime totalitário. Porque são lugares que têm material humano. Tem muita mão de obra ali, tem muita gente ali para você ter quase que inesgotável uma máquina para alimentar o poder. Então, essa massa é muito importante. Então, governos territórios, né, no geral, que tem essa massa para você poder sugar ao máximo, são essenciais no governo totalitário. Até que ela cita, né? Igual eu falei, a Índia e a China. Que por ter muita gente lá e tal, seria um ambiente extremamente, assim, favorável para que isso ocorresse. Até esse ponto, né? O que é necessário para concretizar o totalitarismo? Massas. Mas não é tipo qualquer massa, né? Seria uma massa que, por algum motivo, quiseram se envolver com política. E a gente até vai ver que a maior parte das pessoas que foram que apoiaram tanto na época Hitler e Stalin eram pessoas que eram meio que na época da democracia, digamos assim, desses países, eram pessoas que eram meio neutras, sabe? Tá, tipo, tanto faz, sabe? E aí eles conseguiram pegar essa galera e trazer pro lado deles. Então, essas massas era justamente da população que
tava meio que... Eles usam as crises, né? Pra poder capturar as pessoas. São pessoas que não é que tinham um puta conhecimento de política, que eram super engajados em políticas. Eles pegaram justamente essa massa que, por conta da crise, por conta da situação que estavam vivendo, eles estavam procurando na política alguma forma de salvamento. Eu acho que a gente acaba voltando um pouco pro que a gente estava conversando antes, né? Sobre essa questão até das inversões de valores, né? E você falou, né, Esther, da falta de perspectiva. Aí imagina essa somatória, né? Falta de perspectiva, inversão de valores, e aí também também parte para propaganda. É difícil que a fórmula não se concretize, né? Que o produto disso não seja uma sociedade cada vez mais privada de liberdade e cada vez, nesse caso, mais totalitária, né? Aliás, vítima do totalitarismo. Basicamente é isso. E ela traz, né, o exemplo em cada um dos países. Por exemplo, no movimento nazista que teve na Alemanha, e também nos movimentos comunistas que tiveram na Europa, depois, né, da década de 30, que depois teve a guerra e tudo mais, o que eles recrutavam? Eles recrutavam essa galera que eram aparentemente pessoas indiferentes ali. Entendeu? Então, tipo assim, era um pessoal ali que não tava em nenhum partido, que tava tanto faz, e que não tinham participado ativamente da política até aquele momento. Então eles pegavam essa galera, assim, sabe? Pra poder convencer e pra poder falar as ideias deles. Principalmente os jovens. É um papel em branco, aí você escreve o que você quer, né? Se a pessoa não tem nada bem estabelecido na mente. Exatamente. Cara, o foda é que eles manipularam de tal forma que eles começaram a pegar até gente que lutou na Primeira Guerra. Veterano. Propaganda, né? Cara, pegou propaganda. de um jeito, mas questão de valores também. A gente já Sim, vê que, sim. tipo, velho, pegou todo mundo. Foi muito louco isso. Tipo, conseguiu entrar na cabeça da galera de um jeito que, nossa. Mas, enfim, o que isso mostra? Tipo, você pegar essa massa aí, que na época da democracia não tava nem aí. O que os movimentos totalitários fizeram? Eles pegaram a democracia e abusaram dela à vontade. Então, eles abusaram das liberdades democráticas, eles abusaram de tudo que estava ali sendo exposto que não funcionava dentro de uma democracia. Porque, assim, as liberdades democráticas, segundo, né, ela traz, elas só adquirem um significado e funcionamento mesmo na prática quando aqueles cidadãos eles pertencem a certas representações e são representados de alguma forma ou formam um tipo de hierarquia social, política e tudo mais. É quase como se você está num grupinho, você consegue de fato usufruir de uma democracia. Se você não estiver nesse grupo, você não tem muita relevância. Assim, eu acho que talvez seria estranho falar isso, né, usar esse termo, mas a gente pode até relacionar com o que muita gente critica da democracia, inclusive, aquela questão da ditadura da maioria, né? Então, se você não é aquela massa ali que tá apoiando não sei o quê, meio que a sua opinião se torna irrelevante. Então, você fica parte daquele grupinho que, tanto faz. Tipo, não vai ser levado em conta mesmo. E é justamente hoje em dia, por exemplo, o que a gente tá vivendo, eu não critico. Eu inclusive, sou uma dessas pessoas que tá tipo, velho, não vão eleger nenhum que eu quero mesmo. Tá foda, entendeu? Não é nem só essa questão da maioria, né? Mas essa ideia, por exemplo, que você acabou de falar aí, que ela traz, né, no livro, não é uma ideia recente, é uma ideia bem antiga, e quem já escreveu sobre isso foi o próprio Platão no livro A República. Os problemas em que as liberdades democráticas podem vir a trazer, né? Porque se você tem uma democracia cheia de liberdades, e isso aqui é uma ideia do Platão, né, do que ele buscou desenvolver naquele contexto também, não quero cair em nenhum tipo de anacronismo aqui, mas se não houver leis rígidas e leis duras que venham frear esse sentimento animalesco, né, que é o que ele diz no livro dele, que a democracia ela consegue propagar mesmo, para as pessoas usufruírem dessas liberdades. Às vezes as pessoas elas não sabem usufruir dessas liberdades,
e aqui eu não estou dizendo que tem que restringir ou não, mas pode acabar virando, sim, uma libertinagem e corrompendo toda uma sociedade. Mas quem falou isso foi Platão. Deixando bem claro. É, Fica aí a deixa. Mas aí ela traz, por exemplo, que o totalitarismo ele veio justamente tipo para escancarar algumas ilusões que se tinha da democracia, porque a ilusão que se tinha para muita gente, né, que a grande maioria das pessoas participava ativamente do governo e que todo o indivíduo meio que simpatizava com alguma ideia, com algum partido e tudo mais. Então eles tinham essa ideia de, tipo, que as pessoas de fato estavam gostando ali da participação política, que elas estavam de modo ativo em algum partido ou apoiando mesmo, se identificando. Então essa ideia de que a maioria da galera estava realmente seguindo um caminho era uma coisa muito marcante das ideias democráticas. Mas o que o totalitarismo mostrou? É que essas massas politicamente neutras e indiferentes que a gente está tratando, elas, na verdade, podiam muito bem constituir a maioria num país de governo democrático. Então, é aquela ideia que a gente acha, né, que no país democrático a maior parte, na verdade, está participando da política em si, está super empolgado com isso e ativo nisso. Na verdade, não. Na verdade, muitas vezes em governos democráticos, a maioria da população tá pouco se lixando. Não tá preocupado com isso, tá, tipo, neutro, tá indiferente com o que tá acontecendo. Aí, outra ilusão também que o totalitarismo escancarou da democracia, que essas massas politicamente indiferentes, elas não importavam. Então, beleza, você não se importa com política, você é indiferente, você é neutro? Fica no escanteio aqui, tá tudo certo. Então, eles acreditavam que, na verdade, era meio que quase que um pano de fundo, que ela até cita, para a vida política da nação. Então, a pessoa que era indiferente, meio que ela não tinha tanta relevância. Só que o que a gente viu depois, né, não é bem isso. Porque essa galera mesmo que foi recrutada aí por partidos com viés mais de movimento totalitário. O que a gente tem que lembrar aqui? Que as instituições democráticas, como a gente já tratou nos outros capítulos que eu mencionei, elas estavam sendo questionadas e desacreditadas. Então, quando elas estavam sendo questionadas e desacreditadas, essas ideias democráticas, houve um colapso também da questão de sistema de classes, o que significou, assim, quase que de modo automático, todo o colapso do sistema partidário. Então, assim, estava tendo uma crise geral. O pessoal estava desacreditado do sistema partidário, estava tendo esse colapso do sistema de classes, né? As questões das instituições democráticas, elas estavam enfraquecidas, estavam sendo questionadas, desacreditadas. Então, estava um ambiente meio caótico nessa questão política e democrática. Então, porque o que eles começaram a perceber também? A pessoa que está ali, o partido que está ali, que ele foi eleito, ele não está desempenhando um papel que está me representando. Então, ele não está representando mais os nossos interesses. Então, começaram a desacreditar também em questão de político e tudo mais. E as classes, elas foram sumindo, né? Veio a ideia de uma massa que perdeu completamente suas reivindicações e as ambições individuais. Então, a gente viu que no meio dessa crise gigantesca, começou a se formar meio que uma massa que estava desacreditada de tudo isso, estava com esses valores meio quebrados e estavam começando a apoiar medidas mais totalitárias para que a situação daquele momento pelo menos mudasse. Essa era a ideia. Citando a Hannah Arendt, né? Os movimentos totalitários, eles podem, com justiça, afirmar terem sido os primeiros partidos realmente antiburgueses, o que não aconteceu com seus predecessores do século XIX. Nem a Sociedade do 10 de Dezembro, que ajudou a colocar Luiz Napoleão no poder, nem as brigadas de açougueiros que atuaram no caso Dreyfus, nem as centenas negras que organizavam os programas na Rússia, nem os movimentos étnicos de unificação envolveram seus membros ao ponto de fazê-los perder completamente suas reivindicações e ambições individuais. Nem chegaram a conceber que uma organização conseguisse apagar a identidade do indivíduo
para sempre e não apenas por um instante de heróico gesto coletivo. Aqui foi absurdamente, né? Porque a gente bem sabe que a gente já ouviu, eu não sei vocês, mas tenho certeza que sim, nas universidades, que esses movimentos totalitários eles têm qualquer tipo de relação com liberalismo, uns absurdos assim, e com alguns valores burgueses. Só que pelo que a gente vê, né, esses valores, principalmente os valores que a gente defende, liberais, a gente coloca o indivíduo no centro, a gente coloca ali que as ambições individuais, o individualismo em sua pureza ali, essas liberdades, elas são extremamente importantes. E esses movimentos totalitários, eles simplesmente querem destruir isso, porque eles querem uma massa obediente que assim, não tem ambição nenhuma individual para obedecer cegamente o que eles estão falando. Eu nunca entendi esse argumento, essa ginástica mental, pra ser sincero. Não faz sentido pra mim. É totalmente distante, né? Sobre você estava falando, né, da parte da democracia, com a ascensão da democracia, acaba vindo essa identificação com o Estado, né? E aí, até o senso comum perde um pouco de lógica, apesar de ser o senso comum, e aí começa a surgir aquilo, né? Nós somos o governo. Então, a partir do momento que o governo faz alguma coisa ao indivíduo, não é só algo justo, como não tirânico, já que nós somos o governo. E aí eu lembro de ver, assim, né, nessa perspectiva, claro, eu lembro de ver uma coisa na Anatomia do Estado, e isso, assim, foi bem... clareou bastante, né, que essa questão da democracia. Se 70% das pessoas decidem matar os outros 30%, é a maioria. Mas não deixa de ser assassinato, né? E aí é difícil falar isso hoje sem ser meio punido, né? Assim, sem levar uma rasteira. Mas é isso, a democracia também tem as suas questões, né? Não é um assunto intocável. E um ponto sobre isso também, relacionando. Sempre quando a gente pensa nesses estados totalitários e em questões até tipo assim, quando uma ideologia ela chega a tal ponto de tomar uma proporção gigantesca e tudo mais, a gente tem que pensar como a Hannah Arendt também já tratou em outros capítulos, que os intelectuais eles exerciam um papel muito importante. Os intelectuais aqui, eles também se atraíam pelas ideias coletivistas. E o quanto a gente não vê isso, por exemplo, na obra aqui da Ayn Rand, A Nascente, como que aqueles intelectuais, aquela elite que ela retrata ali, se atraía por ideias de altruísmo forçado, ideias coletivistas e tudo mais. Então, você vê que é uma coisa marcante, né? Os intelectuais, ou no nosso caso, os influencers, tem um pezinho ali em apoiar ideias dos coletivistas. E muito disso, nesse contexto histórico que a Hannah Arendt trata, se devia a um pensamento que estava começando a circular, na verdade começando não, já estava meio que circulando, que eram sempre voltados à morbidez, como a gente falou, ao niilismo, que estavam circulando ali pela Europa. Então os intelectuais já estavam com alguns valores relacionados a isso e acabavam por compactuar com essas ideias mais coletivistas. Então eles também tiveram um papel fundamental em como os movimentos totalitários começaram a ganhar um poder tão grande, né? Tanto que a Hannah Arendt ela traz que a principal característica desse homem de massa não seria nem a questão de brutalidade, rudeza, não, mas a questão de você ser isolada e a sua falta de relações sociais normais. Que a gente fala que essas eram as pessoas que eram mais captadas por esses movimentos. E tinha muito amparo desses intelectuais também, que davam, digamos assim, um embasamento teórico necessário para que esses movimentos ganhassem ainda mais força. E se a gente analisar o contexto político russo, né, a gente pode dizer que, por exemplo, agora tratando mais a questão política em si, um pouquinho antes de Stalin subir, para a gente ver um pouquinho a diferença. Durante o governo de Lenin, ele seguiu um pouco mais a questão estadista em si,
do que em si o marxismo, né? Ele tinha os aspectos disso, inegavelmente, só que ele era mais um estadista. Então ele levava mais isso em conta no final das contas do que tudo. E de qualquer forma, a política que ele aplicava demonstrava que ele temia a ausência de uma estrutura social ou de uma outra natureza. Então, o Lenin, ele estava nisso quando ele estava no poder, nessa questão de ser um estadista, de seguir uma certa estrutura social ali, de ter uma demarcação certa, a questão de hierarquia, tudo isso. E teve uma grande derrota quando teve a Guerra Civil, o Supremo Poder, que ele achava, né, não, ele tinha, né, originalmente, ele planejava concentrar nesses sovietes. Isso acabou, por definitivo, ser passou para as mãos da burocracia do partido. Então, o Lenin, ele era uma pessoa ali que estava aplicando a questão mais estadista da coisa, estava tendo a sua influência ali, e acabou que isso se concentrou bastante no partido, e esse caminho acabou levando à Revolução, que essa Revolução, e ela demarca muito bem isso, a Revolução que foi feita, russa, não necessariamente chegaria ao totalitarismo. Então, a simples revolução, simples entre aspas, revolução, não quer dizer que no fim ali levaria ao totalitarismo. Então, toda essa situação que foi criada na época do Lenin, o que ele pregava e tudo mais, não quer dizer que isso se tornaria um totalitarismo ou que isso estava planejando para ser um totalitarismo depois que culminou no Stalin, né? Tanto que a gente vai ver que o Stalin, ele mudou algumas coisas quando, né, subiu no poder. O que seria mais correto de dizer nessa época? A mesma coisa que ela até falou do Mussolini, né? Que nessa época a gente estava falando de uma ditadura unipartidária, né? Uma ditadura de um único partido que tinha o comando ali de tudo, que governava tudo. Era isso que estava acontecendo na Rússia. Aí, beleza. O Stalin subiu no poder. E o que ele precisava produzir, que a gente viu que era importante? Uma massa. Uma massa que estava ali tentando ganhar seu espaço, e ele precisava primeiro liquidar o resto do poder dos sovietes. Porque essas coisas levam tempo também, né, para poder serem formadas, vamos dizer assim. Então não é de uma hora para outra, mesmo que seja 20, 10 anos, é algo que com o tempo você consegue, né, estabelecer o objetivo do totalitarismo. Não sei se efetivamente do jeito que ela vai descrever o que é totalitarismo, o que ela descreve, na verdade, no que é totalitarismo, mas isso leva um tempo. Talvez, aí eu estou fazendo um questionamento aqui para vocês, será que não foi porque Lenin não teve tempo suficiente para poder estabelecer esse regime totalitário que o Stalin conseguiu estabelecer também? Não sei se isso estava na cabeça do Lenin de colocar isso em prática. Tanto que quando o Stalin ele sobe no poder, ele tem que mudar drasticamente algumas estruturas. E a gente vai ver que ele vai destruir as classes para justamente criar essa massa. E a gente não viu muito indício disso com o Lenin. Porque o Lenin, ele deu força total ali para um partido, o partido governava tudo, então se assemelhava de fato mais a uma ditadura unipartidária do que o movimento totalitário que o Stalin criou. Porque, igual ela falou, né, tem certos elementos que caracterizam os movimentos totalitários e que fazem o movimento totalitário de fato chegar ao poder. E o Lenin, ele não tinha esses elementos. Então, realmente, né, a gente não tem como saber se lá no fundo ele queria, de fato, implementar o movimento totalitário. Mas o que a gente vê é, tipo, que o Stalin, justamente quando entrou no poder, ele teve que reestruturar muita coisa para implementar o movimento totalitário, porque o que tinha antes seria essa ditadura de um partido, né? Aí, realmente, é um questionamento. Às vezes, vai saber. Mas aí teve essa questão que o Stalin, ele subiu no poder, ele tinha que acabar com o poder dos sovietes um pouco, que eles tinham bastante poder nessa época, estavam vindo da época de Lenin, né? E eles assumiam um papel importante, era o órgão principal de representação, e eles que impediam, de certo modo, o domínio absoluto ali dessa hierarquia que tinha no partido. Então, Stalin ele tinha que destruir esse poder dos sovietes.
E ele também tinha como foco, né, destruindo esse poder, destruindo as classes, produzir essa massa que ele precisava para formar esse movimento totalitário. Após apagar aí os sovietes, era necessário que o governo, esse governo bolchevista, né, ele acabasse com todas as classes, como eu falei, e isso se completou por volta no final da década de 30. Então, no final da década de 30, mais ou menos, o Stalin, ele já tinha destruído as classes, já tinha acabado com o poder dos sovietes, e já estava criando essa massa que ele precisava. E é muito interessante se pensar, né, que nenhuma dessas camadas sociais que estavam sendo meio que, né, destruídas, elas não eram hostis ao regime. Então elas acabavam meio que sofrendo essa meio que dominação, sabe? Elas foram destruídas, mas foram meio que dominadas pelo discurso, pelo que eles estavam pregando ali dentro do totalitarismo. Então chegou a tal ponto que ele não tinha mais uma oposição ativa e organizada contra ele. Então ele foi destruindo ali quem tinha poder, foi destruindo as classes, então ele acabou que podia sim ter um ou outro indivíduo que xingasse ele, mas ele não tinha nenhuma estrutura em si, nenhum grupo organizado de oposição ativa que de fato trouxesse algum medo ou algum empecilho para ele naquele momento. Isso assim, já na década de 30, sabe? Ele já estava meio que organizado nesse ponto. Tanto que o Stalin, e aí lá atrás, ele fez um discurso num congresso que teve do partido, que ele já estava declarando ali que seria ilegal ter divergência ideológica dentro do partido e a União Soviética. Nessa época, a União Soviética já era reconhecida pela maioria dos estados, já era, assim, de modo bem firme, assim, implantada, e ela, né, foi tornando-se uma parceira do sistema internacional. Então, a gente já vê que, durante a década de 30, Stalin ele já foi construindo, já foi lapidando toda a questão, já foi acabando com tudo que tinha de oposição, já foi criando essa massa que ele precisava, acabando com as divergências dentro do partido, e já fez com que a União Soviética fosse reconhecida internacionalmente, entendeu? Então, ele já estava ali, na década de 30, organizando tudo. Criando seu império, né? Exatamente. Império de terror. Mas uma coisa que isso trouxe de ruim, assim, na Rússia, no sentido. E quando você implementa essas coisas, você perde também. Você perde muito. Ela traz que, na década de 30, né, e muitos anos depois também, teve muita fome, como a gente viu, já muito bem retratado. Teve essa questão de aceleração da produção, dessa produção que estava acontecendo, só que foi muito de uma forma artificial. Então, foi gerando muito desequilíbrio, né? Como a gente vê que não deveria existir. Então, foi assim, a indústria, ela foi impulsionada de modo artificial e acabou que meio que desencadeou num desequilíbrio. Não foi uma coisa orgânica, como a gente viu, que acontece, por exemplo, no sistema de livre mercado, que as coisas vão acontecendo de modo orgânico e tudo mais. Não, foi uma coisa meio que, né, o Estado pôr na mão e tudo mais. Então foi uma coisa que foi crescendo de um jeito artificial e que acabou resultando num desequilíbrio muito grande na indústria. E aí teve bastante fome e uma coisa muito importante que estava deixando de ser produzida, que era o conhecimento técnico na Rússia. Justamente por você vir cortando também a questão da liberdade, dessas coisas, acaba que você influencia muito essa questão de estudo técnico, de experiências com relação a isso. Então, essa parte técnica da Rússia também começou a ser muito prejudicada. Começou a ficar estagnada em muitos aspectos. Não em todos, né? Depois a gente vai ver na Guerra Fria também, mais pra frente. Bem mais pra frente, que acabou tendo mais incentivos porque estava tendo aquela competição com os Estados Unidos. Mas nessa época que a gente está retratando, essa parte estava bem desgastada já. Essa imposição, o que eles usavam como ideia, né? Essa ideia de igualdade de condições.
Então, essa tentativa de imposição, de igualdade, de condições para todo mundo, foi um dos principais alvos que eles usaram. E a Hannah Arendt traz que você utilizar a igualdade como um grande objetivo e tal, foi justificativa para muitos sistemas tirânicos e totalitários ao longo da história. Então, porque a gente tem que perceber o quê? Quando você começa a colocar muito esse discurso de igualdade, essa questão de imposição da igualdade, você, ao mesmo tempo, traz uma necessidade de acabar com tudo que tem existência própria. Tudo que tem existência autônoma, você tem que destruir para criar essa imposição de igualdade. Porque se você quer tornar todo mundo ali igual, você tem que acabar um pouco com a individualidade das pessoas. Um pouco não, você tem que acabar muito com a individualidade das pessoas. Então, o que as pessoas não percebem, muitas vezes, é que esse discurso de imposição de igualdade foi o que levou muitos governos tirânicos, totalitários a chegarem no poder. Porque no discurso é tudo lindo, maravilhoso. Só que ninguém te fala, ou às vezes fala e você deixa quieto, né? O que você tem que abrir mão para chegar nesse ponto? Então, os movimentos totalitários, eles são... Aqui. Os movimentos totalitários são organizações maciças de indivíduos atomizados e isolados, e o que difere eles dos outros movimentos são a exigência, que é feita pelos líderes, de lealdade total, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. Então, essa questão da lealdade, assim, chegada ao máximo, essa questão no âmbito massificado, é o que segura um movimento totalitário, um governo totalitário. É isso que ela traz. É basicamente a exclusão total da liberdade de consciência. E é por isso que colocam 1984 como a obra que expressa melhor a natureza dos governos totalitários, né? Que foi, no caso, Orwell usou como base o modelo bolchevique, e que justamente Hannah Arendt vai citando como um governo totalitário. E é basicamente isso. É basicamente governos que você não tem a capacidade, você não tem a possibilidade de pensar por si. E se você ousar fazer alguma coisa do tipo, vai acontecer que você vai acabar como diversas pessoas que foram acusadas de ter pensamentos antirrevolucionários, como acontece e foram relatados nas obras como do Solzhenitsyn, que a Jade falou, né? Exatamente. Um ponto que ela traz, por exemplo, da manipulação. O Stalin, depois que ele aboliu, todas essas divisões do partido, ele começou também a questão de reinterpretar a aplicação de questões doutrinárias e ideológicas. Então, ele começou a reinterpretar algumas aplicações que o marxismo pregava. Ele começou a alterar algumas coisas. Então, assim, chegou a tal ponto que é muito louco de você, mesmo se você fosse uma pessoa extremamente estudada sobre marxismo e até do que ela chamaria de leninismo, se você fosse uma pessoa que, nossa, sou super estudioso disso, sei tudo, isso não servia mais como guia de como seria a conduta na política. Então, o Stalin, ele reinterpretou, ele modificou aquilo e aplicou de uma forma tão específica que você, mesmo conhecendo essas linhas ideológicas que ele se baseou, mesmo você conhecendo elas a fundo, você não conseguia prever o que ele ia fazer. Então, a autora até brinca, né? É assim, brinca entre aspas, mas você só saberia, você só seria uma pessoa de fato a favor do que estava acontecendo e realmente seguindo a linha do partido se você repetisse toda manhã o que o Stalin tinha dito no dia anterior. Você só conseguiria de fato entender o que o partido queria e o que estava acontecendo e o que o Stalin queria se você de fato reproduzisse o que ele tinha falado no dia anterior. Chegou nesse ponto, entendeu? Então,
Tá vendo como que isso é importante para depois a gente ver o porquê que as pessoas falavam de... Que em 1984 eles citam, né? Que tudo que o partido fala é a verdade? Como que chega nisso? Porque é isso, eles deturparam, não só deturparam, né? Eles reestruturaram, eles pegaram sim como base ideológica a questão do marxismo ali, que a gente tá falando do Stalin, mas eles aplicaram isso de um jeito tão específico e com frases tão específicas, com comportamentos, com uma propaganda tão única, que você só realmente conseguia entender o que eles estavam falando e a verdade, entre aspas, que eles estavam dizendo, se você simplesmente reproduzisse essas informações sem pensar, sem ter esse pensamento autônomo, sem questionamento. Aí você seria, de fato, uma pessoa extremamente leal ao partido. E a gente vê que isso era o importante, né? Essa lealdade ao máximo. Aí, basicamente é isso, né? Essa ideia de domínio dos movimentos totalitários é basicamente essa dominação de todos os indivíduos em todas as esferas da vida. Então, eles entram em tudo na sua vida, no seu íntimo, em tudo. Eles realmente incorporam tudo ali da população. É muito triste. No fim das contas, é a extinção do indivíduo. Do indivíduo. E tudo que vai levando a esse destino, né? Exatamente. Você apaga o indivíduo ali. Ele não significa mais nada. Agora a gente vai pro subcapítulo, o segundo, né? Para encerrar o capítulo que fala sobre uma sociedade sem classes. Que é basicamente falando sobre a aliança que teve temporária entre a ralé e a elite. Vamos contextualizar a questão de pensamentos que estavam rodeando ali antes da guerra e também as tentativas de tratar também sobre a guerra naquela época. Ela cita, por exemplo, Nietzsche, ela cita Alexander Bloch, ela cita pessoas que estavam influentes nessa época de questão de pensamento. Esses pensamentos mais voltados a niilismo, questão mórbida, crise, caos. Então, esses pensadores, assim, eles estavam bastante influentes antes da guerra. Quando esses pensamentos eles são levados ao extremo, estava tendo um crescente desejo, como a gente viu, por conceitos relacionados à ruína, à destruição de tudo que a gente vê como segurança, cultura. Eles estavam enxergando ali como se, olha, tudo precisasse ser quebrado, reestruturado, tá tudo errado, tudo fosse falso. Então começou a crescer diante desses pensadores da época, dessas filosofias que estavam perpetuando na época, uma atração mesmo, até que os nazistas usaram, né? Uma atração mórbida. E tava começando a surgir, sabe? Essa vontade, esse desejo, essa atração pelo caos. Tava bem, bem latente. E isso trouxe um impacto gigantesco, porque o que se tornou o valor supremo para eles? A destruição, caos, a ruína. Esses se tornaram valores naquela época. E não é muito bom isso, né? Isso combina justamente com os movimentos totalitários, que coisa. A autora até menciona, né, que esses valores, sentimentos que estavam perpetuando na época, eles eram tão fortes que até que a gente até mencionou, dos veteranos, até quem tinha vivenciado a Primeira Guerra via a guerra como uma forma de nivelar e também de se morrer de modo arbitrário. Então, você tá vendo? Tipo assim, os veteranos de guerra da Primeira Guerra também começaram a ter esse tipo de pensamento, porque eles imaginavam assim, pô, a guerra era uma completa destruição ali, pessoas se matando e tal. Mas as pessoas se matavam, mas era de modo arbitrário. Não importava quem você era, você morria. Então, o que aconteceu foi que esses veteranos da Primeira Guerra, eles começaram também a entrar muito nesses pensamentos que estavam perpetuando nesse período histórico, pré-Segunda Guerra, de que, assim, a guerra foi um ambiente de caos, foi um ambiente de destruição? Foi. Não é que eles estavam falando que foi bom. Não, foi um ambiente realmente bem complicado. Só que a guerra, ela não escolhia quem matava.
Então, tipo assim, não importava quem era o Gustavo, na guerra ele ia morrer. Não importava quem era o Steph, na guerra eu ia morrer. Então, não importava muito quem eram as pessoas. Então, eles enxergavam assim que a guerra era um modo de nivelar as pessoas, ou seja, igualdade. Então, eles viam na guerra um modo de trazer esse valor de igualdade. E aí eles começaram a apoiar também essa ideia, esse experimento de igualdade que esses movimentos estavam trazendo. Então, esse anseio de igualdade e tudo mais era dito como um grande propósito desses movimentos totalitários, de destruir os limites das classes, de abandonar privilégio, de abandonar preconceito, de destruir tudo. Então, a própria autora ela traz um trecho. A guerra havia sido sentida como aquela ação coletiva mais poderosa de todas, que obliterava as diferenças individuais. Então a guerra ela começou a ser vista dessa forma. Então as pessoas elas enxergavam como a guerra tipo assim, não, assim, ela serviu a esse grande propósito. Um exemplo claro que mostra isso também foi a abordagem que os nazistas usaram nisso, que foi o que acabou chamando muito esses veteranos de guerra para apoiar eles. Então eles começaram realmente a ter essa abordagem que coincidia com a abordagem que esses veteranos pensavam, e eles começaram a recrutar vários veteranos de guerra em todos os países da Europa. Porque eles basearam realmente a propaganda deles nesse contexto de camaradagem, não tem distinção, igualdade. Começou tudo isso. Então, foi uma artimanha aí muito, muito boa que eles usaram para captar esses veteranos de guerra. Os instintos anti-humanistas, antiliberais, anti-individualistas e anticulturais da geração de vanguarda, o seu brilhante e espirituoso louvor da violência, do poder e da crueldade haviam sido precedidos pelas pomposas e desajeitadas demonstrações científicas, entre aspas, da elite imperialista de que a lei do universo é a luta de todos contra todos, de que a expansão é uma necessidade psicológica antes de ser mecanismo político, e de que o homem deve conduzir-se de acordo com essas leis universais. Aqui que a gente vê muito do que ela falou mesmo, né? Que esses movimentos totalitários, eles trazem esse caráter anti-burguês e tudo mais, contra essas questões individualistas. Então, assim, as pessoas estavam esgotadas, acreditadas em algumas ideias que estavam, né, da questão da democracia, de instituições e tudo mais, e elas brigavam entre si. E por conta disso, tá nessa crise, tá dando tudo tá um caos e tudo mais, começaram a defender até o absurdo. Então, basicamente foi isso, tá? Tava a questão da crise, tava tudo desmoronando, estavam extremamente desacreditadas, aí tinha essa massa de pessoas que nem se importavam tanto com política antes, mas depois começaram a brilhar os olhos, assim, com essas novas propagandas que estavam surgindo dos movimentos totalitários, começaram a se envolver nisso, tinha os veteranos de guerra, então meio que foi criando essa massa cada vez mais forte. E aí, você vê que os valores e as tradições, como a gente mencionou, tinham virado mais. E isso estava extremamente banal. E nesse contexto surgiu, como é chamado esse subcapítulo, né, essa aliança temporária entre a elite e a ralé. Que qual que era a ideia, né? Era a ideia de que a elite gostava de assistir a destruição desse respeito pela ralé. Então, essa destruição que estava acontecendo foi essa a aliança que causou da elite com a ralé. Essas aspirações meio que se tornaram as mesmas. A ralé seria aquele que ela chama de seria tipo um submundo da classe burguesa. Então, o que ela esperava apoiando os movimentos totalitários, né? Ela esperava que as massas ajudariam na conquista do poder. Então, elas apoiavam essas ideias mais radicais, assim, da época, como uma forma de ir atrás dos próprios interesses. Mas, como a gente viu, o totalitarismo foi destruindo qualquer interesse privado. Então, meio que isso caiu por terra.
Os nazistas, por exemplo, eles afirmavam que a única pessoa que ainda era um indivíduo privado na Alemanha seria alguém que estivesse dormindo. Olha que loucura. A única pessoa, o único que ainda poderia ser considerado um indivíduo privado na Alemanha é alguém que estivesse dormindo. E olhe lá. E olhe lá, de fato. E olhe lá. Ele ainda deu uma amenizada. E a elite, ela apoiava esses movimentos porque elas eram atraídas pelo radicalismo em si, né? Como a gente viu, essa atração essa atração mórbida. Então, eles estavam atraídos por qualquer coisinha radical ali. Mas também, com o tempo, a gente viu que o totalitarismo ele também acabou tomando controle sobre eles, já que essa iniciativa intelectual, iniciativa artística, iniciativa espiritual seria uma ameaça para o totalitarismo. Então, toda essa elite aí, tipo, entre aspas, os influencers da época, meio que tiveram ali cortados também, porque qualquer iniciativa em campos artísticos, intelectuais, espirituais, eram uma ofensa, né, uma ameaça ao totalitarismo, porque eles não queriam, de modo algum, coisas individuais florescendo, né. E é isso. Agora a gente vai passar para o capítulo 2, o movimento totalitário. É aí que a gente vai falar, até que a Jade comentou, né? A propaganda totalitária e também a organização totalitária. Se divide dessas duas formas, né? A propaganda totalitária seria, tipo assim, enquanto a ralé e a elite, elas estavam apoiando as ideias totalitárias devido até a umas certas convicções ali específicas, as massas, elas só foram apoiar o totalitarismo, como a gente viu, a partir desse uso da propaganda. Foi o que movimentou essa galera. O público-alvo dessas propagandas eram essas camadas que não eram totalitárias à população do próprio país, que estavam meio alheias do que estava acontecendo, e os países não totalitários do exterior. Então, essas propagandas também eram direcionadas para países que seguiam outros sistemas não totalitários para que eles passassem uma imagem diferente, né? Então, sempre a base desses discursos eram mentirosos, né? Sempre. Ou ocultavam a verdade de alguma forma. Então, eles falavam de modo escrachado mesmo, mentira, ou eles acabavam ocultando algumas verdades ali e, né, acabava que não era revelado muita coisa perversa que estava acontecendo. Ela até fala também, né, tipo, o terror, ele seria a essência do governo totalitário. A propaganda seria um instrumento dessa guerra psicológica. Então, terror, essência do governo totalitário, e eles usam como instrumento a propaganda para fazer essa guerra psicológica. E uma observação. O terror, ele foi um substituto da propaganda em alguns momentos. E no caso do nazismo, ele foi até mais usado do que no caso do comunismo. Eles tinham... Porque, de fato, eles tinham, né? Nossa, eles foram obrigados. Mas eles acabavam apagando certos membros de partidos contrários e alguns funcionários específicos para inserir esse terror. Então, às vezes, eles não só usavam as propagandas, né? Às vezes, eles realmente usavam da violência um pouco mais escancarada, no caso os nazistas, né, para de fato a população... Os soviéticos era debaixo dos panos. É bem isso. Tipo assim, os soviéticos, eles faziam, os nazistas também... Subia 100, era mais... 200, 500, mas tudo... Bem isso. Tudo ali, desapareceu. Agora, os nazistas, tipo assim, a gente até vê em filmes, né, tipo... Às vezes acontecia assim, deles não é que eles só faziam isso por baixo dos panos. Eles faziam na frente de todo mundo, tipo... as coisas lá, tipo, horrorosas ali com os judeus. Era tipo, dar o exemplo real. Ó, se você fazer isso, é isso aqui que vai acontecer contigo. Então, eles usavam muito esse artifício. Agora, a propaganda, ela acabou sendo um pouquinho mais usada na maior parte das vezes, né? Mas aí é isso. E ela... É porque ela é efetiva, né? Mas a maior ferramenta e mais antiga é o medo, que é usada desde os primórdios para poder controlar as pessoas na população. E eles usaram bem isso aí, né? Principalmente por propaganda também.
para ter influência, para tomar o poder, a propaganda é fundamental. É você vender ali a sua ideia e saber contar uma história, né? Fazer uma história bem contada ali. E essa propaganda totalitária, ela foi se aperfeiçoando, né? Então, o que eles usavam para basear? Que a gente viu até a questão dos intelectuais. Eles usavam muita questão do cientificismo ideológico, trazia muita técnica, afirmações meio que proféticas, sabe? Tipo, eles traziam um tom de alguns discursos como se fosse uma profecia mesmo. A Hannah Arendt, ela tem um exemplo de um anúncio que o Hitler fez em 39. Aqui. Olha como que Hitler falou. Desejo hoje, mais uma vez, fazer uma profecia. Caso os financistas judeus consigam novamente arrastar os povos a uma guerra mundial, o resultado será a aniquilação da raça judaica na Europa. Tá vendo? Tipo, realmente eles se colocavam quase como profetas, estavam dando esse tom. E aí, o que ele pretendia simplesmente dizer com isso, assim, se a gente for traduzir? Ele estava falando que ele ia travar uma guerra e matar os judeus na Europa. Isso é praticamente ameaça. Mas você tá vendo como ele floreou? Ele floreou o negócio, a profecia. Com certeza. Então, essa linguagem, esse de meio com um tom de cientificismo, esse teor profético, eles meio que correspondiam a essas necessidades da massa, sabe? Que elas tinham perdido um lugar no mundo, estavam meio passadas assim, meio desacreditadas. Então, quando você dava esse caráter profético, esse caráter de importância, com esse teor científico e tudo mais, é como se, tipo, você, massa, escutando isso, né? Você parte da massa, você se sentia parte do todo. Então, é como se, tipo assim, o pessoal entendesse que eu faço parte de uma grande profecia que vai acontecer. Era esse sentido. Tanto que eu e o Gu, né, a gente fez o Cinedamas, falando sobre A Sombra de Stalin, né, o Mr. Jones. E a gente viu mesmo que eles usavam muito isso, de que eles eram um experimento. Já assisti 2 vezes. Então, lembra que eles falam disso, dessa questão de experimento? A Ada lá, ela fala, tipo, que o partido estava buscando a verdade. Não buscando a verdade, né? Que ela não acreditava numa verdade específica. Que o partido ele estava em busca de uma coisa maior, um propósito maior, e que era insignificante ela perto desse propósito. Tudo é justificável. Pelo que o partido fazia. Porque todos eles faziam parte dessa profecia. E quem guiava essa profecia? Esses líderes totalitários. O grande líder. Exatamente. Aí, então, tipo assim, a massa ali, ela escutava realmente o que ela queria. Pô, eu sou agora importante, eu faço parte dessa profecia, então eu preciso acreditar, preciso seguir o que eles estão falando e tudo mais. E aqui ela cita, né, que os nazistas, eles utilizaram muito os protocolos dos sábios do Sião. Teve bastante, tipo assim, tiveram diversas cópias que foram publicadas, isso depois da Primeira Guerra. Então, era uma coisa meio famosa, assim, né, para alguns nichos de pessoas. E esses protocolos, a Hannah Arendt, ela traz até uma explicação sobre eles. Seria assim. A parte o seu maquiavelismo barato, sua característica política essencial é que, de um modo um tanto doido, abordam todas as questões políticas importantes da época. São, por princípio, antinacionais e pintam o Estado-nação como um colosso de pés de barro. Rejeitam a soberania nacional e acreditam, como Hitler disse certa vez, no império mundial à base de uma nação. Não se satisfazem com a revolução num determinado país, mas visam a conquista e domínio do mundo. Então era com base mais ou menos nesses protocolos que Hitler pegava inspiração, os nazistas, né, utilizavam muito esses protocolos nessas propagandas e na questão mesmo que eles pregavam. O que mais atraía dessas partes dos protocolos, né, o que mais atraía a massa era um tema que era tratado por esses protocolos, que era de conspiração global. Então, esses protocolos, eles meio que davam indícios
de uma solução que dependia desse poder de organização. Então, tipo assim, essa conspiração global, vocês estão lembrados que isso se relaciona um pouco com a questão que pregavam dos judeus? Então, tipo assim, essa conspiração global, ela tinha uns personagens ali que eram principais. E os nazistas falavam quem era? Os judeus. Então, eles construíram uma puta ilusão como se o judeu tivesse tendo um domínio global. E eles usavam esses protocolos como base. Então, tipo assim, eu acho que a gente falou também em outro podcast. Eles não só falavam as coisas mentirosas assim, sabe? Inventavam uma ilusão e foda-se. Não. Eles inventavam ilusões com base em coisas e distorcendo essas coisas. Então, se você escutasse esse discurso, você ia ver, pô, o cara tá falando desse discurso, mas o que ele tem de embasamento? Pô, ele tem os protocolos de embasamento. Ele tem esse caráter científico para validar a ideia dele. Então, eles não só falavam, eles tinham aspectos que eles utilizavam para contribuir na história que eles estavam contando. Por isso que, para algumas pessoas, era muito fácil de acreditar, de fato. Principalmente se você era uma pessoa extremamente leiga, você acreditava. E o que eles traziam, né, também nessa propaganda nazista? Essa questão de... Então, tipo assim, a partir do momento que você vê que tá tendo uma conspiração global e tudo mais, você colocava que tinha todo mundo contra o povo, ali, no caso, né, o povo alemão. Então, seria uma visão meio dicotômica mesmo do mundo, sabe? Eles falavam, pô, os alemães aqui são irmãos jurados de sangue. E fora daqui tem uma massa que é nossos inimigos. Era isso. Então, eles já tinham essa questão, né? Tem uma conspiração global, todo mundo ali é inimigo, e só a gente aqui somos irmãos mesmo de sangue, jurados, e que a gente vai lutar pela gente. Então, eles tinham muito essa questão, né? Para unir o povo mesmo, caráter bem coletivista. E vale lembrar que nessas propagandas tava aquilo lá que a gente tratou no primeiro capítulo, né? De uma sociedade sem classes. Eles estavam nessas propagandas constantemente atacando o status quo e pregando que eles eram uma via radical que ia resolver as paradas. Então, eles estavam meio que criticando a moralidade e tudo mais e colocando eles como uma via radical que ia ajudar ali a resolver as questões, os problemas. E essas propagandas, elas eram tão fortes, mas tão fortes, que, como a gente também vê no filme, né, elas só começaram a ser questionadas quando, de fato, os movimentos totalitários começaram a cair. Então, até esse ponto, não tinha questionamento. Até esse ponto, realmente, as propagandas eram a verdade. Então, isso só começou a cair por terra quando esse mundo que eles criaram de ficção começou a ser revelado. Até aí, não eram questionadas, ninguém falava nada. O conteúdo, por quê, né? O conteúdo, ele era dito e ele era pregado de uma forma tão palpável e tão objetiva que não abria espaço para as pessoas terem opinião. Então, eles pregavam essa propaganda, eles falavam isso de uma forma como se fosse uma verdade real, uma verdade tão forte como, sei lá, a regra de matemática, sabe? Que realmente não tinha questionamento. Era isso que eles pregavam de modo tão forte que você não pensava nem por um segundo em questionar aquilo. Porque aquilo era verdade inquestionável. Era tipo, aí brincando um pouco, né, com o livro também, era dizer que, mas lá eles brincam com isso, né, mas realmente, como a gente tem certeza que 2 mais 2 é 4, tudo que eles diziam, eles realmente alteravam e falavam de uma forma tão significativa que era verdade, você não questiona porque x mais 2 é igual a tanto. E é isso que eles pregavam. Então, beleza. Então, essa propaganda ela era essencial para o movimento totalitário, porque ela que levava realmente as pessoas a crendo que o líder estava falando. E aí, agora a gente vai partir para a última parte, que fala, né, a segundo subcapítulo, que fala sobre a organização em si do movimento totalitário. Como que
como que era a divisão e tal, essas coisas. A organização totalitária tinha uma divisão, inclusive, muito importante que o Hitler fazia. O Hitler, ele tinha muito claro na cabeça dele que nem todo mundo ali seria membro do movimento em si. Tinham pessoas que simplesmente eram simpatizantes da ideia. Então, ele fazia realmente essa distinção na cabeça dele, né? Ele dividiu as massas através da propaganda em duas categorias, os simpatizantes e os membros. Os simpatizantes, eles seriam uma maioria que, tipo assim, que não passava muito de um conhecimento básico, teórico ali, que eles iam com a ideia, apoiavam a ideia e assim, pronto. Era isso. Eram simpatizantes de fato da ideia. Os membros, eles seriam uma minoria de pessoas que, assim, chegariam ao máximo de lutar e de morrer por essas convicções. Então, simpatizante seria aquela maioria lá e tudo mais. Acho legal essa ideia, simpatizo com ela. Os membros seriam aquelas pessoas que eu morro se isso for ajudar o movimento. Tipo isso. Então, sempre que havia... Então, tipo assim, o que ele fez com isso, né? Que aumentasse cada vez mais o número de simpatizantes. E, ao mesmo tempo, o número de membros, ele se mantinha meio que limitado, sabe? Ele fazia um filtro legal ali de membros do partido. Agora, simpatizante, ele conseguia aumentar esse número cada vez mais. Essas organizações que a gente chamou lá dos veteranos de vanguarda, elas entravam quase que ela chama quase como uma parede protetora, né? Ela que ligava o movimento com o restante do mundo. Então, separava a questão de crença, como que era anteriormente, questão do mundo exterior. Então, era a ligação mesmo das crenças anteriores com as crenças que tem agora, e a ideia do mundo exterior com o mundo ali que eles criaram de ficção quase, né? E os simpatizantes, eles não entravam nessa categoria de fanáticos, né, como os membros. Então, eles traziam para o movimento também uma imagem mais de normalidade. Quase que isso. Por eles não serem fanáticos, eles serem, tipo, pessoas que simplesmente simpatizam com aquilo e estudam aquele assunto, eles traziam uma ideia, tipo assim, pô, eles não são tão extremos assim, né? Porque não tem só gente fanática ali dentro. Então, esses simpatizantes, eles também tinham esse papel, assim, fundamental para trazer essa ideia bem vista mesmo, né? Essa ideia bem vista pro restante do mundo do que esses movimentos pregavam. Outro ponto também que era vantajoso demais para os movimentos totalitários eles abriam um espaço e também uma possibilidade de novas camadas de militância dentro do movimento. Então, tipo, ela cita as SA, que seriam as tropas de assalto. Aí depois entra também a fundação das SS, que seria a formação de elite da SA. Também tem tropas de choque. Depois tem unidade da caveira. Enfim, tem várias subdivisões dentro. Tem várias novas camadas de militância, como eu falei, que começam a ser inseridas, começam a se dividir, começam a ser fundadas mesmo. E aí, uma coisa, por exemplo, muitas vezes tinha a questão, por exemplo, de ter um assassinato organizado, né? Eles organizavam realmente para matar ali pessoas específicas. Aí, eles seguiam um modelo quase que de gangue ali. Aí essas tropas de assalto, elas nunca eram meio que regras, assim, elas nunca eram enviadas a serviço para locais ali, comunidades que eram de origem. Ou, tipo assim, também alguns oficiais das SS também, eles eram frequentemente substituídos, porque a ideia era que eles não fossem criar raízes em nenhuma parte do mundo. Então, eles não criavam raízes e, ao mesmo tempo, eles substituíam muitas pessoas e eles nunca enviavam essas pessoas para as comunidades que elas tinham um vínculo direto. Então,
trazer esse caráter muito impessoal para as ações que eles faziam, né? Então era uma violência organizada mesmo. Era a ideia de, tipo assim, cada membro, ele chegava a tal ponto, assim, essa dominação e tudo mais, que os membros, eles ficavam mais com medo de abandonar o movimento do que uma eventual consequência de ser cúmplice de algum ato ilegal que ele estivesse praticando. Então, realmente, a pessoa não criava raízes individuais dela, né? Então, cheguei a tal ponto que a vida dela era o movimento. A vida dela era aquele partido. Então, ela realmente, tipo, a pessoa daria a vida por aquilo. Ela prefere, de fato, dar a vida dela por aquele movimento, abandonar qualquer coisa que tenha a ver com individualismo ou algo relacionado a isso. Então, tudo bem para essa pessoa ser cúmplice de um ato ilegal, ser cúmplice de um assassinato organizado ou algo assim. Também tinha, né, essa parte mais, digamos assim, mais violenta, mais militar da coisa, né? Também tinha um caráter mais paramilitar dos movimentos totalitários, que também era importante, né? Seriam os conjuntos de profissionais, então teria, sei lá, normal, né? Médico, advogado, professor, trabalhadores em geral, estudante, enfim, tinha essas pessoas. E nesse quesito, uma grande diferença entre os nazistas e os bolchevistas, né? Enquanto os nazistas, eles tinham tendência de considerar essas formações como parte da elite do partido, os bolchevistas, eles preferiam recrutar quase que um recrutamento de um material para as organizações de vanguarda. Então, tipo assim, os nazistas eles realmente inseriam esses conjuntos de profissionais e tal dentro da elite do partido. Os bolchevistas, eles meio que sugavam essas pessoas, né, as informações, esse material, o que elas poderiam oferecer, só que elas não eram parte integrante da elite do partido, nesse sentido. E aqui a gente dá para perceber, né, de que todos os elementos da sociedade, eles estavam representados nos escalões. Por quê? Eles queriam, tipo, realmente que a massa, ela se visse representada e visse que realmente o movimento representava o que eles acreditavam. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Os nazistas, eles chegaram a criar diversos departamentos falsos, simplesmente para agradar. No sentido, tipo assim, ó, o departamento que ela cita, né? Departamento da educação, departamento da cultura, do esporte. Criava esse departamento. Só que esses departamentos em si, eles não tinham muita relevância na prática. Porque a gente está falando de um governo totalitário. É que eles criavam esses departamentos para justamente quem era desses profissionais meio que se sentisse representado. Ah, eu sou professor? Pô, tem um departamento da educação, olha que legal. E assim eles... É quase como se fosse um sindicato, né? Só que com menos importância ainda. Pois é justamente isso. Também tem a questão de uma característica específica, né? A gente já, né, consegue ver aí, pelo que ela já falou até agora, eles eram muito articulosos, né? E eles eram muito, muito detalhistas. Quando eles estavam, só para vocês terem uma noção, né? Quando eles estavam começando a carreira deles, eles se dedicavam muito na questão de relações entre as pessoas, né? Nas relações pessoais deles. E eles eram tão, assim, articulados com relação a isso, que o que aconteceu? Depois de alguns anos, né? Cada pessoa, cada homem importante ali dentro do partido devia para eles a posição que eles estavam, ou algum favor. Então eles tinham criado uma relação real, tipo, pessoal com essas pessoas, né? De modo que essas pessoas eram realmente gratas a eles. Eram gratas a eles e deviam a eles alguma coisa importante, né? A posição que eles desempenhavam no partido ou algo até além. Então, eles se consolidaram bastante também dessa forma, né? Uma atitude lá no início da carreira deles e que depois ajudou muito na tomada de poder. Bom, daí depois que o movimento está consolidado, como a gente viu, todas as artimanhas, toda a estruturação que é feita, a função que o líder assume
muda um pouco. E aí a gente vê que ele tem que seguir a cartilha, né? Tem que seguir as características de como deve ser um líder totalitário. E aí a Hannah Arendt, ela traz aqui como que seria um líder totalitário. A suprema tarefa do líder é personificar a dupla função que caracteriza cada camada do movimento. Agir como a defesa mágica do movimento contra o mundo exterior. E, ao mesmo tempo, ser a ponte direta através do qual o movimento se liga a esse mundo. O líder, ele representa o movimento de um modo totalmente diferente de todos os líderes de partidos comuns, já que ele proclama a sua responsabilidade pessoal por todos os atos, proezas e crimes cometidos por qualquer membro ou funcionário em sua qualidade oficial. Essa responsabilidade total é o aspecto organizacional mais importante do chamado princípio de liderança, segundo o qual cada funcionário não é apenas designado pelo líder, mas é a sua própria encarnação viva. E toda a ordem emana supostamente dessa única fonte onipresente. Essa completa identificação do líder com todo sublíder nomeado por ele e esse monopólio de responsabilidade centralizado por tudo que foi, está sendo ou virá a ser feito, são também os sinais mais visíveis da grande diferença entre o líder totalitário, o ditador ou déspota comum. Essa responsabilidade total por tudo que o movimento faz e essa identificação total com cada um dos funcionários tem a consequência muito prática de que ninguém se vê numa situação em que tem de se responsabilizar por suas ações ou explicar os motivos que levaram a elas. Uma vez que o líder monopoliza o direito e a responsabilidade de explicação, ele é, para o mundo exterior, a única pessoa que sabe o que está fazendo. Isto é, o único representante do movimento com quem ainda é possível conversar em termos não totalitários. E que, em caso de censura ou de oposição, não dirá, não me pergunte, pergunte ao líder. Ou esse negócio de pegar a responsabilidade me lembrou muito também que essa frase dela foi muito massa no nosso encontro lá no nosso evento da Deirdre McCloskey, né? Que ela fala que movimentos coletivistas, né, no caso ela cita mais a questão do socialismo, é justamente você tratar as pessoas como criança, né? Você não dá para ela uma responsabilidade. E aqui eu vi isso muito claro, né? Nesses movimentos totalitários aqui, que tem como um dos principais bases aqui a questão do coletivismo, você tá tirando a responsabilidade das pessoas, então as pessoas se tornam muito mais cruéis. Porque se a pessoa não é responsável por aquilo que ela tá fazendo, ela pode fazer tudo. Porque quem vai assumir a responsabilidade é outra pessoa. E ao mesmo tempo, é muito mais fácil você apoiar um partido assim, porque você não quer assumir responsabilidade. Então você vê uma pessoa ali que entra e fala, olha, eu vou assumir toda a responsabilidade que você fizer e tudo mais. Você vai apoiar essa pessoa, que é o que a gente vê com movimentos coletivistas. Essa questão de populismo também. Você acredita no cara, você quer que entre um cara no poder que tire todas as suas preocupações, que te dê tudo na mão, e é isso que você espera. Você não quer assumir responsabilidade por nada. Então você vê também um dos motivos de como esses movimentos ganharam tão força, né? Porque aí o líder em si chamava a responsabilidade dos atos de todos os seus subordinados para ele. Então, eles podiam ser cruéis o quanto eles quisessem, eles podiam fazer o que eles quisessem, que estava tudo certo. Era inquestionável. Por isso que a liberdade pressupõe responsabilidade, né? Não é porque responsabilidade, você vai ter que ter responsabilidade, mas aqueles que colocam para si o direito da liberdade é porque eles são aqueles que têm a característica de ser pessoas responsáveis, de ser pessoas que querem ter esse ônus de carregar um peso que outras pessoas não teriam essa vontade de carregar. E é um peso que é considerável a liberdade. E é por isso que regimes totalitários, pessoas que não têm esse desejo, essa vontade de carregar esse peso, simplesmente param de tentar lutar por sua liberdade, por humanidade que restaria, né? Que seria necessário naquele lugar. Muita gente, né? Voltando ao que a gente tava falando,
essa ideia de fugir da responsabilidade. Nos últimos anos eu vejo muito isso. As pessoas não querem realmente assumir responsabilidade ao longo da vida, nem nada. Em até questões simples, até as mais complexas, assim, que a gente já consegue ver no comportamento das novas gerações, das pessoas mais novas, né? Bom, diante dessa questão do comportamento do líder, essa base da estrutura, do que seria, da propaganda, de tudo isso, você vê que o que eles levavam mais em conta, então eles não questionavam essa questão de ser verdade ou não o que estava sendo dito pelo líder. O que eles levavam mais em conta, o que era mais forte, era a questão dos atos do líder. Então, foi esse exemplo que ela inclusive falou, né? Dessa questão de puxar a responsabilidade das ações dele e tudo mais. Tudo isso era um reflexo do que o movimento pregava. A atitude, muitas vezes, desses líderes, né? A gente pode até se relacionar até com sociedades secretas. Por exemplo, ela relaciona, né, que seguia até questões de rituais. Então, você vê que tanto o Stalin quanto o Hitler, né, quando eles estavam com os movimentos mais consolidados, eles começaram a inserir sempre questões rituais para enriquecer mais ainda o que eles estavam tratando, o que eles acreditavam. Então, tinha, tipo, por exemplo, as marchas na Praça Vermelha, em Moscou, tinha algumas formalidades específicas, no caso agora do nazismo, no tempo de Nuremberg. Então, você vê que tanto na Rússia quanto na Alemanha, tinha algumas questões, quando estavam esses movimentos totalitários, de questões ritualísticas e tudo mais, e isso era muito característico dessas sociedades secretas. E tanto que no centro no alicerce ali do ritual nazista, tinha um elemento chamado bandeira de sangue, né? E no centro do ritual bolchevista, se a gente for comparar, tinha o corpo mumificado de Lenin. Então, trazia uma questão, assim, nessas cerimônias, trazia uma questão de uma idolatria muito forte. Uma questão ali que você se envolvia muito. E o engraçado, né, falando de sociedade secreta, tanto Hitler como Stalin, eles haviam sido membros de sociedades secretas antes. Então, eles participavam já dessas coisas. Então, não brotou do nada essas ideias, né? Eles pegaram algumas inspirações. Mas também tinha, né, algumas diferenças. Não era a mesma coisa que uma sociedade secreta, os movimentos totalitários, né? E a diferença primordial é que eles não deixavam as coisas em segredo. No sentido assim, não que eles faziam de cruel, mas eles não deixavam as pretensões deles em segredo. Tipo, nunca foi um segredo que os nazistas queriam conquistar o mundo e, sei lá, deportar e fazer o que quisesse com quem fosse racialmente um estrangeiro, né? Se não fosse da raça ariana ali que eles pregavam. Então, isso não foi uma coisa que ficou escondida, né? Eles declaravam isso nas propagandas deles. Era fantasioso, era meio profético, mas declarava. E os bolchevistas também, né? Eles não escondiam que eles lutavam pela Revolução Mundial. Em nenhum momento. Então, essa questão era uma diferença primordial, né? Essas organizações totalitárias para as organizações secretas. Porque eles, de fato, eles não escondiam os objetivos, as pretensões deles. Então, basicamente é isso. Então, a gente falou, né, do que aconteceu, deu mais ou menos uma base histórica do que estava acontecendo naquela época, os valores que estavam sendo discutidos, quais camadas da sociedade estavam apoiando eles, a questão de se acabar com as classes e substituir essas classes por massas, questão também da aliança temporária entre a ralé e a elite, como que o movimento totalitário se instaurou, né, depois dessas massas, a questão da propaganda que conquistou elas, também toda uma camada, a importância dos intelectuais e toda a organização, né, como que se dava a organização dentro desses movimentos totalitários, a diferença ali, a hierarquia de poder e tudo mais. Então, basicamente é isso que trata esses 2 primeiros capítulos da terceira parte do Origens do Totalitarismo. É isso. Eu adorei, gente. Foi ótimo. Exato. Então é isso, né, gente? Foi muito bom papo. Agradeço a todos que ficaram aqui e também espero vocês todos para acompanharem todos os nossos episódios e nossas discussões de leitura
É isso, até mais.